Sejam todos muito bem-vindos a mais essa apresentação. Na verdade, hoje nós vamos buscar responder uma pergunta muito simples, mas que quem convive e quem está dentro de uma unidade de cuidados intensivos, em especial familiares, tem muitas dúvidas com relação a essa. Afinal de contas, o que significa dizer que um paciente está estável dentro de uma unidade de cuidados intensivos? Com certeza você já ouviu falar sobre isso. Se você já ouviu, se você pode ter passado por essa experiência de estar ou ter algum familiar ou conhecido dentro de uma UTI, geralmente naquele grupo de WhatsApp, naquela conversa informal com um parente, ou mesmo com a equipe médica, ou mesmo com a equipe assistencial, com algum membro da equipe assistencial, geralmente as pessoas falam estável. A preocupação dos familiares e do paciente é se ele está estável ou não. Mas o que isso significa para você? Você faz ideia qual é o significado dessa palavra? Teve uma vez só uma experiência curiosa que um familiar, eu fiquei sabendo dessa história, de uma instituição que o familiar chegou e ele não conseguiu entender, porque simplesmente durante todos os dias estavam falando que o familiar dele estava estável e de uma hora para outra ele morreu. Então aqui vai uma dica principal para que você possa entender o que significa esse conceito de estável de uma vez por outra e principalmente alinhar o que a equipe está dizendo com o seu entendimento, que pode ser um entendimento não técnico. Antes de tudo, eu queria destacar que a palavra estável, ela é motivo de divergência de conhecimento até mesmo na equipe assistencial. Não sei se você sabe disso, tá? Eu mesmo me deparei com essa palavra uma vez em um título de um artigo, que era mais ou menos assim: utilização de suporte nutricional em pacientes instáveis. Nossa, quando eu vi essa palavra, o título me chamou a atenção do artigo. E eu falei, não, se é instável, então eu quero saber como é que se utiliza o suporte nutricional. Só um parênteses aqui, não se utiliza na prática assistencial suporte nutricional no paciente que está com algum nível de instabilidade hemodinâmica ou há uma indicação bem restrita com relação a isso. Então, diante desse conhecimento preliminar, eu me interessei pelo artigo. E, só se você está com curiosidade aqui, coloca aqui nos comentários se você tem curiosidade de saber como se deve utilizar uma alimentação dentro da UTI. Afinal de contas, qual é o momento que se inicia, como é feita, qual é a quantidade que deve ser feita, o que significa não fazer alimentação durante um período de tempo, isso pode levar ou não a uma pior situação do paciente, tá? Bem, dando continuidade então ao tema, eu me deparei com esse artigo e fui ver o método do artigo, que é geralmente quando os profissionais analisam a forma como foi desenhado o artigo. E para minha surpresa, naquele momento, eu estava em formação ainda na especialização de terapia intensiva, eu me deparei que o método dizia que os pacientes, o conceito de instável era todo paciente que estivesse com algum nível de medicações para controlar a pressão. Ou seja, pressões baixas e havia necessidade de uma intervenção para manter os níveis de pressão arterial. Aquilo para mim foi um grande choque. E, na verdade, os pacientes que eu indicaria ou que eu pensava que significava instabilidade eram todos aqueles que estavam com doses elevadíssimas de medicação, que inclusive era um critério de exclusão desse artigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante alinhar o conceito que a palavra estável, ela geralmente se refere a um sistema orgânico, que é o sistema cardiovascular, o sistema que é formado por coração e todos os vasos. Quando eu falo que o paciente está estável, significa que esse sistema não necessita de nenhum tipo de suporte. Ou seja, nem suporte medicamentoso e, claro, nem suporte também circulatório, o que ocorre também em alguns momentos, em situações bem mais críticas, como balão intraórtico, dentre outros. Então, esse paciente não precisa de nenhum tipo de suporte. Uma vez que ele não precisa, eu posso falar que ele está estável. A partir do momento que, pela condição clínica que o está na UTI, que o levou para a UTI, leva esse paciente a ter algum nível de necessidade de medicações para controlar a pressão, ou seja, a sua pressão tende a cair, a sua pressão está tendendo a ter uma pressão baixa a níveis perigosos. A equipe assistencial, então, intervém, iniciando medicações para controlar a pressão. Esse paciente está instável, mantendo os níveis pressóricos na maioria das vezes, mas com necessidade de medicações. Então, isso significa que o paciente está instável. Geralmente, alguns profissionais consideram o paciente instável somente quando o paciente está necessitando de medicações para controlar a pressão
E essas medicações não estão conseguindo manter as pressões arteriais do paciente. Então, esse paciente está instável, sem conseguir manter os níveis pressóricos, apesar de medicações para controlar a pressão. Mas isso é apenas um espectro da instabilidade. Existe um outro grupo, que inclusive é a grande maioria dos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, que são aqueles que os pacientes estão necessitando de medicações para controlar a pressão e mantém os níveis de pressão adequada. Então, diante disso, eu espero ter ajudado você a entender e alinhar esse conceito, tá? Afinal de contas, você pode ter um entendimento de que o paciente está estável, quando na verdade ele está instável, ou seja, ele está com uma disfunção de um órgão ou um sistema, que no caso é o sistema cardiovascular, que é o que geralmente se refere este conceito. Então, espero ter ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos poder responder e eu posso aprofundar um pouco mais em algum tópico em talvez um futuro vídeo. Grande abraço, até mais!